Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa Sérgio Silva, aqui pela nossa rede social, né? Pelo portal AJ Joinville, também pelas nossas redes Sérgio Silva Jornalista, Sérgio Silva, AJ Joinville. Vamos colocar no ar agora, né, aquela nossa claquete que mostra onde é que você pode assistir. Mandar aí o recado para sua família. Olha, assista lá que tem muita coisa boa hoje. Aconteceu em Joinville no Instagram, no Facebook aconteceu em Joinville, também no YouTube aconteceu em Joinville Oficial ou no portal aconteceuemjoinville.com.br e também no Face Sérgio Silva Jornalista. Não falta lugar para você nos acompanhar. E hoje, né, nós vamos falar aí de dois aniversários importantíssimos e também uma entrevista com o ex-governador Raimundo Colombo exclusiva. Mas antes, para animar, né, essa quinta-feira, eu quero mostrar, já que estamos na cidade das bicicletas, a bicicleta que é para ser do futuro, mas está sendo vendido agora. Vamos ver um vídeo, aí você vai entender da bicicleta do futuro e é agora. Olha que maravilha. Ela é uma bicicleta que não tem raio, ela é toda elétrica e eletrônica, tem equipamentos da mais alta tecnologia, por exemplo, GPS, localizador automático, sistema para você não ter a sua bicicleta roubada, porque ela só começa a funcionar depois que você colocou lá o teu dedão, reconhecimento digital, portanto, super segura, com iluminação lateral na traseira, tudo isso automático, ajudando a você, inclusive, subir rampas íngremes de uma forma autônoma. Ela tem uma condição de até 25 milhas, o que dá aí quase 40 quilômetros por hora, uma autonomia de 60 quilômetros. Carregou a bateria, ela funciona por 60 quilômetros. Aí um negócio digital, né? Só liga se apertar. Portanto, esta bicicleta você já pode encontrar em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Eu não acredito muito não, sabe? Mas o preço que eu estava vendo na internet é de quanto? De quanto? R$600. Dá para acreditar isso? Tem um site lá que diz que está vendendo essa bicicleta por R$600. Eu acho que é muita areia para este caminhãozinho. Se for verdade, vou mandar consultar, inclusive, o Procon. E vou trazer aqui o endereço para quem tiver interesse. Não ganho nada. Fiquei curioso pela tecnologia e, evidentemente, né, pelo preço. Hoje, R$600. Tu consegue comprar uma bicicleta motorizada, meu amigo? Motoboy está se batendo para conseguir pagar a moto dele. É isso mesmo. Bom, como eu disse, hoje é um dia especial com dois aniversários, Pirabeiraba e São Francisco do Sul. A nossa querida Pirabeiraba está fazendo 162 anos de fundação. É isso mesmo. François Ferdinand registrou o primeiro lote lá nas épocas dos séculos anteriores, né? E a partir dali, então, ela veio a funcionar oficialmente no papel. O que acontecia é que naquela localidade já existiam famílias brasileiras, né, morando lá, as famílias Dias, Cercal, Araújo e Cidral, brasileiros, como eu disse, e que quando chegaram os imigrantes europeus, aconteceram até alguns conflitos, né? Os brasileiros tinham índios e negros como escravos. Veio a Lei Áurea, a gente imagina que Joinville não teve escravo, né? Teve. Veio a Lei Áurea, então aboliu a escravidão, a escravatura aqui no Brasil, e esses passaram a ser funcionários, que à época começaram a desenvolver-se atividades econômicas. O rei, o príncipe, melhor dizendo, né, que era dono dessas terras todas, entrou em dificuldades financeiras por conta da situação na Europa. Falou com o irmão dele e disse, olha, me dá um dinheirinho lá para eu pegar e tocar nas minhas terras, eu quero melhorar as condições de vida, né? Eles, na época, trabalhavam com mandioca, com cana-de-açúcar, com também engenho, portanto, e alambiques, e o irmão disse, não, eu vou te emprestar, não tem problema, mas eu quero de garantia grande parte das terras. O que aconteceu? Ele acabou recebendo, portanto,
pelo, não digo não pagamento, né, pelas confusões que aconteceram no Tesouro francês. E aí ele chegou e disse, olha, eu vou investir nestas terras. Mandou construir uma moderníssima usina de cana-de-açúcar. Tinha até ferrovia, é um equipamento todo especial, e ali também começou a desenvolver o que ele considerava fundamental, a ligação de Pirabeiraba com o Planalto Norte. Mandou construir, portanto, a Estrada Dona Francisca. E lá, Pirabeiraba, foi o berço, portanto, de lugares para que as pessoas que transitavam, né, os carroceiros, tivessem parada ali em Pirabeiraba, tivessem lugar para colocar as cocheiras, os cavalos, as ferrarias e também o comércio, e aí a cidadela, né, a comunidade, melhor dizendo, foi se desenvolvendo. E um fato que a história também registra, que como Joinville tinha esses imigrantes europeus que conheciam de fundição, de ferraria, etc., esses carroções que transitavam de Mafra com o famoso ouro verde, né, que era a erva mate exportada para a Europa por um dinheirão, esses carroções que subiam e desciam tinham que ser consertados. Rodas de madeira, de metal, enfim. E Joinville, a partir dali, começou a ter especialistas em ferro, né, em aço, em atividades da mecânica, entre aspas, também da marcenaria, começou a desenvolver o seu espírito industrial. Bom, Pirabeiraba foi crescendo, continuou se desenvolvendo de uma forma maravilhosa, com uma tradição muito vinculada a estes europeus, suíços, alemães que lá chegaram. E em 1900, tem um fato interessante também, veio um inspetor, né, do governo federal, um nobre do governo federal, para ver como é que estavam as terras, etc. Aquela coisa do Rio de Janeiro que queria saber de tudo um pouco, né? Quando ele chegou ali, fizeram uma homenagem e deram o nome daquilo que até então era Dona Francisca para Pedreira, que era o sobrenome desse nobre, não, nobre entre aspas, e Visconde Pedreira. E aí ficou a comunidade Pedreira. Bom, veio a guerra e Pedreira já tinha em São Paulo uma cidade com esse nome. Para não confundir depois da Segunda Guerra Mundial, aí sim eles mudaram o nome de Pedreira para Pirabeiraba, que é, em Tupi-Guarani, já que os índios moravam lá, no idioma Tupi-Guarani, peixe brilhante. Então, primeiro Dona Francisca, depois veio para Pedreira e agora a nossa querida Pirabeiraba. Em 1980, um movimento emancipacionista, uma palavra dificinha, viu? Para dividir, né? Fazer com que Pirabeiraba se tornasse município, ou aconteceu, os políticos, Pirabeiraba já cresceu demais, pode sobreviver sozinha, não tem que depender do Joinville, tudo tem que pedir para Joinville, para a prefeitura, vamos separar, temos arrecadação suficiente, e esse movimento começou a prosperar, quando então, à época, o prefeito Luiz Henrique foi lá e desmobilizou, criando o distrito de Pirabeiraba, que era, portanto, uma estrutura aí mais importante, com orçamento próprio, e, com isso, a comunidade acabou não se afastando, não se dividindo entre Pirabeiraba e Joinville. Na minha opinião, de uma forma correta, né? Se hoje tivéssemos um município aqui ao lado, como Pirabeiraba, hoje teríamos os mesmos problemas que enfrentam Araquari, Barra do Sul e Barra Velha, e aqui em Garuva, Itapoá, enfim. Hoje Pirabeiraba se consolida como uma grande comunidade. Bom, vamos para frente. A nossa cidade irmã Pirabeiraba e cidade irmã Joinville. Na prática, a gente tem que lembrar que 1/5 das terras de Joinville pertencem ao distrito de Pirabeiraba. Se a gente imagina que é só aquele centrinho ali, né? Está enganado. Vai lá em Campo Alegre, vai até a divisa com Garuva, vem aqui um bom trecho, ali perto de Perini. Portanto, Pirabeiraba é importante, é uma comunidade muito, muito bacana, eu conheço, tenho amigos de lá, só podemos comemorar, né? Bom, vamos adiante. São Francisco do Sul é outra cidade maravilhosa, né? Aqui do lado, essa sim cidade. São Chico está comemorando 174 anos, com um detalhe,
São Francisco do Sul tem 2 aniversários. Como assim, Sérgio, tem 2 aniversários? São Francisco tem 2 datas, por incrível que pareça. Eles têm a data de hoje, né, 15 de abril, e também uma outra data no dia 5 de janeiro, quando, em 1504, o homem chamado, né, Binot de Gonneville, um francês, saiu lá da Europa para conhecer, né, ou chegar nas Índias famosas, caminho das Índias, né? Não deu certo. A nau, né, o barco dele começou a ter problemas, tempestades, e ele então teve que ficar à deriva, perdeu 1/3 da sua tripulação por escorbuto, uma doença terrível, né, que dá a bordo, e que, claro, por conta da falta de água doce, a comida apodrece, e aí os tripulantes sobreviventes chegaram aqui, o Gonneville, né, encostaram ali na Baía de São Francisco, não sabiam onde estavam e foram recebidos por índios tupi-guaranis, né? Estes índios, certo, receberam muito bem esses franceses, muito bem. Por incrível que pareça, né? Não falavam nada, o idioma, etc., mas foram convivendo, estabeleceram amizades, e um dos caciques da comunidade, à época, teve com o Gonneville, né, um tratamento tão respeitoso, aprendendo a cultura, etc., que fez um acordo. O Gonneville, depois de consertar o seu barco, a sua nau, voltou à França, mas com um detalhe: ele levou 2 filhos deste índio, um deles, o Issamirim, e disse: olha, eu vou ensinar toda a cultura para os teus 2 filhos lá na frente, depois eu retorno com eles aqui, para que eles possam, então, trocar informações, ideias, enfim. Só que no caminho, um deles faleceu e o Issamirim chegou vivo lá na França. Mas, na época, os europeus tratavam o índio como se fossem bichos, né? Coisas que eram tratados como enjaulados, objetos de circo, não eram considerados humanos. Olha só, nós estamos falando do 1508, por assim, né? 1507, mais ou menos. Muito bem, o Gonneville não tinha mais dinheiro para voltar para o Brasil, já que a primeira expedição não tinha dado certo, então os empreendedores que já tinham lhe financiado não quiseram mais botar dinheiro no negócio. Não, tu vai ficar por aqui mesmo. E ele ficou com assim aquela dor, né, no coração, dizendo: puxa vida, mas eu trouxe o índio para cá e agora? Resultado, ele transformou o Issamirim em próprio filho, registrou com o nome francês. E aí disse, a partir dali, através de documentação, certo, pediu que ele, além de ser registrado como seu filho, ele casou na França e teve lá uma titularidade. Conseguiu, portanto, estabelecer uma outra condição na sua vida. Então, veja só como são as coisas, hein? Eu estou contando essa história, sabe por quê? Por isso que eu disse para vocês, tem 2 datas, né? Tem a data de hoje, de 170 e tantos anos, que é quando a cidade, então, foi transformada de vila para cidade. Ela recebeu o título. Governador Até então, Colombo, ela era uma comunidade, né? Era uma vila, Colombo, não tinha ainda esse credenciamento oficial. Então, a partir desta data, né, foi então transformada em cidade. Eu queria avançar um pouquinho mais na história de São Chico. Para quem não sabe, na época, a área territorial de São Francisco do Sul, quando ela foi declarada cidade, né, Lages era terras de São Francisco. Por incrível que pareça. Aqui em cima do Planalto e até quase o meio oeste, tudo eram terras de São Francisco do Sul. Eu vou fazer um programa especial, trazendo historiadores, e uma historiadora em especial, que conhece muito sobre os tempos diferentes de São Francisco. Eu volto lá no índio, no Issamirim. Com 90 anos, ele faleceu, deixou herdeiros, e agora, 2018, né? A Doroteia Linares, ela veio para cá dizendo-se descendente do índio e foi conhecer a origem do seu tetravô,
enfim, ela não tinha a relação ainda muito correta, que ela estava fazendo um estudo da sua família. Chegou aqui, conhecendo a cidade, não encontrou os índios como ela imaginava. Hoje, viu índios pedindo esmolas, fazendo cestinhos, e disse, meu Deus, eu tinha uma imagem completamente diferente nesse tempo todo na Europa, na França, porque lá a nossa família tinha referências aqui do Brasil, como o meu lá atrás, né, antecessor, sendo um guerreiro, uma pessoa importante, de uma tribo importante, portanto eu imaginava encontrar uma situação completamente diferente. Voltou para a França, assim com o coração um pouco amargurado, mas, em compensação, os francisquenses puderam conhecer um dos descendentes do índio Issá-mirim. História legal, né? Eu acho fantástico. Depois tem a outra história também. Festilha acabou-se. Não tem festilha. Era a data agora que se comemorava uma festa popular, tradicional, em que grupos se apresentavam, cantores nacionais vinham para cá, com música típica, em razão da pandemia. E antes também, por outras razões, o São Francisco do Sul não comemora mais daquela mesma maneira. Hoje foi tudo virtual. Até o domingo, as solenidades, as atividades, as transmissões lá do Teatro Municipal, Cine Teatro de São Francisco do Sul, certo? Estão, através, como nós aqui também, das redes sociais, compartilhando com os francisquenses a festa de aniversário. Um abraço para todos os amigos, que são muitos lá em São Chico. Eu gosto muito daquela terra. Pela forma com que as pessoas vivem, se relacionam, São Francisco do Sul é ímpar. Tem também mais outra coisa lá, para quem não sabe. Em São Francisco, todo mundo tem apelido. Não tem? Tu chegou lá, recém-empregado, vai morar, etc. Vão arranjar um apelido para ti. E quem já está lá, então, meu Deus do céu. E ninguém se conhece pelo nome, todo mundo se conhece pelo apelido. Eu conheço alguns aqui, o do prefeito eu conheço, do vice-prefeito eu conheço, não vou falar, porque, claro, né, são prefeitos, autoridades, mas todos lá em São Chico têm o seu apelido. E eu já ouvi cada um deles que, meu Deus do céu. Olha, hoje eu conversei com o ex-governador Raimundo Colombo. Ele anda sumido, né? Teve uma atividade importante por toda Santa Catarina, como dizia o Luiz Henrique, por toda Santa Catarina, certo? E eu fui atrás e disse assim, mas onde é que anda o Raimundo Colombo? Né? Ele estava um tempo doente, desapareceu, vamos ouvi-lo. E ele me deu a entrevista que você vai acompanhar agora, falando sobre o seu futuro político, avaliando o atual governo, mostrando se tivesse no governo o que poderia ser feito e o que deveria estar sendo feito. Muito bacana. E depois eu volto com outras informações. Agora, entrevista com Raimundo Colombo. Governador Raimundo Colombo, eu vou tomar liberdade aí de tratá-lo de Colombo, né? Mas eu quero salientar o seu currículo. Deputado estadual, deputado federal, prefeito de Lages, senador, governador. Mas agora, além de escritor, parece-me que aí um momento sabático, né? Ausentou-se da política. Onde é que anda Raimundo Colombo? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Uma alegria muito grande poder falar com você, reencontrar esse velho e querido amigo, né? E poder dizer com muita felicidade assim da admiração que tenho por você e pelo privilégio de poder desfrutar desse período onde a gente possa trocar algumas ideias. Então, meu abraço muito carinhoso e de muita admiração. Igualmente, tem aí uma consideração especial, né? Obrigado. Tenho a tua pessoa como um dos políticos mais importantes que o Estado teve, né? E tem, porque, afinal, a sua trajetória continua. Nós iniciamos a sua entrevista ali atrás há pouco, problemas técnicos do seu Silva, é sempre assim, né? Quando vou trabalhar, vem aquela coisinha que mexe em botões, e eu não sei muito sobre botões ainda, sou analógico. E me falavas que estás trabalhando, né, de forma voluntária em São Paulo. Explica o que é isso, né? Santa Catarina, São Paulo, onde é que está essa conexão? Não, é que a sede do nosso grupo político, do nosso partido, é em São Paulo, né? Então, certo. A Fundação de Estudos Políticos, quando terminou a eleição, eu disse, olha, eu não quero ir para casa, eu quero contribuir. Mas eu acho que a mudança é muito profunda, o desafio é muito grande. Então, eu tenho que estudar isso, não dá para querer fazer do mesmo jeito
quando as coisas mudaram profundamente. Verdade. Então, eu queria dinamizar a Fundação de Estudos Políticos. E eu sou vice-presidente nacional do partido, o pessoal concordou, então vamos em frente. Estava o Guilherme Afif Domingos, que você conhece, né? O Kassab, então fizemos um trabalho, o Vilmar Rocha, e aproveitamos isso. Nossa primeira atitude foi, eu acho que os melhores, as pessoas mais inteligentes na política que eu conheci estão no Partido Popular da Espanha, né? Tem lá um grupo muito importante de telegenia, de visão de cenários, né? Então a gente foi fazer um curso lá e com isso a gente poder entender o impacto das redes sociais, os fenômenos da democracia direta, enfim, todo esse fenômeno que nós estamos vivendo e que nos desafia e que a gente ainda não aprendeu a lidar com eles e a construir esse cenário que vem pela frente. Certo. E depois também avaliar o que estava acontecendo no mundo. A George Washington, nos Estados Unidos, tem lá um grupo muito interessante. A Madeleine Albright escreveu um livro muito bom. O nome do livro é Fascismo, um Alerta. E a gente foi lá para aprofundar este fenômeno que estava acontecendo em muitos lugares do mundo, essa mobilização e a busca de uma mudança, né, de um tipo diferente de resultado. E isso sofreu um processo de paralisação por causa da pandemia. Mas a gente está fazendo virtual, né? E nós também corremos o Brasil para tentar fazer com aquilo que nós estávamos falando, de que o partido se transforme numa base intelectual e que ele se renove e que tenha coragem de enfrentar esse desafio que surge. Então, esse é um aspecto que a gente está se dedicando muito, e o conhecimento da economia daí na Associação Comercial de São Paulo, onde tem um conselho, eu faço parte desse conselho, que realmente leva pessoas bem preparadas e levam teses muito legais para a gente poder compreender os desafios da economia, que eu acho que política e economia não tem como desassociar, né, Sérgio? Mas foste para São Paulo a convite. Aqui em Santa Catarina parece que faltou isso, né? Realmente eu fui convidado, e isso para mim foi um privilégio e está sendo muito bom, está me ajudando muito, né? Por outro lado, quando você sai de uma atividade tão intensa como a que a gente vinha no governo, né, e você cai num momento assim de muita leitura, de muito estudo, há um sentimento de angústia, é uma coisa assim meio que você fica meio isolado, né? Então, para mim foi muito importante poder conhecer novas pessoas, conhecer nova realidade, conviver com esse mundo intelectual para a gente poder aprender. Eu tenho estudado muito, tenho lido muito, e isso está me fazendo bem. Agora eu quero entrar mais na realidade também, né? Começar a contribuir com o que a gente pode fazer pelo que vem pela frente. Escritor, já tens um livro publicado, onde tu destacas a relação que o povo tem cara, nome, sobrenome e endereço, né? E hoje, qual é o seu livro de cabeceira? Eu estou lendo Lideranças em Tempo de Crise. É um livro muito interessante, onde ele retrata a história de 4 ex-presidentes dos Estados Unidos, né? O Lincoln, o Theodore Roosevelt, o Franklin Roosevelt e o Lyndon Johnson. É muito bom. Estou adorando, sabe? Tem coisas assim maravilhosas. Na política, o Lyndon Johnson tem uma passagem, Sérgio, com ele, que ele diz o seguinte: se um cidadão que quer ser um líder político entrar numa sala e em 20 minutos não souber quem está com ele e quem está contra ele, acha outra coisa para fazer. Agora, aí eu vou voltar um pouquinho nessa história americana que eu gosto, afinal, uma referência mundial, né? A gente daqui pensa, não, os Estados Unidos é um estado capitalista, liberal, o governo não participa da economia, quando é o contrário, né? O governo é o grande incentivador da economia, é a mola propulsora. Não tem aí, o brasileiro não conhece pouco essa realidade. Agora mesmo o Biden lança um super mega projeto de recuperação econômica da autoestima do povo americano, dizendo, olha, os Estados Unidos vai voltar ao que já foi, né? Um país de locomotiva. Como é que tu vês isso? A tua abordagem está corretíssima, e muitas pessoas também não entendem que isso é feito lá como se fosse uma coisa errada, né? O Estado existe para proteger as pessoas e para promover as pessoas. Aquela crise ali de 2000 e pouco, 2006, né? 2008. Os Estados Unidos ele botou ali trilhões de reais, botou nas empresas privadas, na GM, né? Ele foi lá e se interviu violentamente. Está fazendo agora com 2 trilhões de dólares, né? Há um excesso de liquidez no mundo, né? A história do Roosevelt é exatamente o dia lá, que ele fez. Então, nós temos aquele conceito, não, os Estados Unidos é liberal, o Estado é uma coisa... Não, pelo contrário, o Estado está ali e atua muito fortemente, né? As relações de mercado internacional, essa briga com a China, né? Os limites que ele impõe para o próprio Brasil, primeiro eles, né? Exatamente. Depois, vamos sair agora dos Estados Unidos e voltar aqui para Santa Catarina, Colombo.
Tu me dizias que estava trabalhando, né, nesse processo de governo, depois tu saiu, fez esse movimento sabático, cuidando da saúde e estudando, mas agora a sua agenda começa a voltar à política. Queres ocupar um outro espaço através de eleições, portanto, disputar uma eleição em 2022, ou ainda é muito cedo? Sérgio, eu vou abrir meu coração assim para você e para todos que nos acompanham. Né? Eu não tenho uma coisa definida ainda. Né? O que eu penso para mim? A ambição é um sentimento forte, ele é bom, porque ele é uma energia e ele faz com que você se supere, você se exija mais, você alcance os seus resultados, né? E isso, durante muito tempo, fez muito parte das minhas decisões. Eu quero ser o candidato a governador, eu quero ser o candidato a prefeito, isso tem um pouco de ambição, né? Mas hoje eu quero ter uma coisa diferente, eu quero agir por missão, né? Eu quero servir aos meus amigos, às pessoas que têm proximidade ideológica comigo, que entendem da mesma forma que eu o tamanho e a gravidade do momento, o tamanho do desafio e a gravidade do momento que nós vivemos. Então, eu sempre digo o seguinte, a estrada, a gente escolhe e abre ela com as ideias. Uhum. O caminho vem depois. Então, eu posso ser candidato? Sim, eu posso. Eu sempre fui 11 vezes candidato, né? E posso não ser? Posso não ser, porque agora eu já posso me permitir dizer o seguinte, agora eu posso ser um conselheiro e servir ajudando, né? Mas aí tem uma Então, ponderação que eu queria lhe falar. O poder, né, só existe com um mandato. Tu fosse presidente da nossa companhia telefônica na época, né? Também fosse presidente da Celesc, mas isto porque alguém o nomeou, foi secretário de Estado. Quando governador e senador, não, a caneta está na sua mão e tu fizestes um grande trabalho. Portanto, eu imagino que o poder não é confundindo com vaidade, né? O poder aí, no seu caso, é para realizar mudanças, mesmo correndo o risco que qualquer político tem de não ser bem sucedido, mas ele começa, através de uma eleição, a colocar as suas ideias, né? Para que alguém, se não ele próprio, busque isto, né? Assuma para si. Eu entendo, portanto, depois desse seu preparo, que Santa Catarina, nas próximas eleições, vai viver um momento difícil, né? Não sei se o Moisés continua no governo, se a atual governadora se mantém, portanto, nós temos um estado com 2 governadores, algo inédito, né? E os que se apresentam aí para o governo de Santa Catarina, ao meu juízo, não ainda conseguiram lançar os seus nomes com a mesma facilidade que tu terias em fazê-lo. sim, eu pretendo, se for para participar na ativa, participar pelo voto, né? Uhum. Eu não ia para um cargo administrativo, porque daí, para mim, não me, na minha faixa agora, não é mais, não é mais meu Não, objetivo, né? Então, eu admito essa possibilidade, mas eu queria entender, Sérgio, assim, e para mim não está claro, não sei se alguém já conseguiu enxergar, o que o cidadão espera da gente, porque nós precisamos melhorar a narrativa, a nossa comunicação, né? Eu estava falando hoje com um amigo meu, eu disse, o que faz um governador? O que faz um prefeito? A gente precisa explicar, porque senão as pessoas cobram aquilo que você não pode fazer. E o que é ser um bom prefeito? Eu estava explicando agora, quando eu fui prefeito a primeira vez em Lages, eu me desgastei muito ao fazer aqui a implantação do Instituto de Previdência Municipal de Lages, né, dos servidores. uhum. Subimos, aumentamos o percentual de contribuição, arrumamos tudo aquilo. Estou falando de 89, depois da Constituição. E aí esse fundo de previdência começou a arrecadar dinheiro e formar um valor bem significativo. Para o Aquilo me servidor público, né? Porém, o cidadão comum disse, opa, né? E eu fiquei impopular, o servidor ficou chateado comigo. Veio um prefeito depois e pegou aquele dinheiro que estava ali no fundo e gastou tudo. Deu Unimed para todos os servidores, ele botou no caixa da prefeitura o dinheiro e o tempo passou. Hoje, o déficit da Previdência do Instituto aqui em Lages já é 3 milhões de reais por mês. Então, tem 160 mil habitantes, ou seja, você tira 20 reais de cada cidadão por mês para cobrir um déficit que alguém abriu há 30 anos atrás. Sim. Então, o bom é aquele que teve a coragem de fazer a reforma ou é aquele que jogou o dinheiro isso não é popular, mas precisa ser feito. Eu fiz a Mas reforma agora, a nova política, portanto, dessas coisas que você está vendo, onde é que ela se encontra aí, né? É um Estado que busca o cidadão, não há dúvida, esse é um discurso que a cada eleição não se renova, se mantém
né? Mas como conquistar isso? Por exemplo, em Santa Catarina, nós tivemos um aumento de arrecadação com a pandemia, certo? Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos vendo esse contraponto, o governo congelado, é um governo que não se sabe até agora o que fez, né? A não ser essas confusões judiciais. E eu te pergunto, e se tu tivesses hoje, com essa tua nova roupagem, não política, né? Mas essa tua condição de conhecer outros valores, o que tu estarias fazendo? Acho assim que tem vários desafios. O primeiro, por exemplo, a arrecadação está subindo, mas a vida das pessoas não está melhorando. Por Isso. que a arrecadação está subindo? Porque a inflação está aumentando, né? Então, por exemplo, 22% do que o Estado arrecada vem do combustível, do ICMS do combustível, né? Uhum. O segundo item de arrecadação é o telefone, e o terceiro é a energia elétrica. Bah. Também subiram muito acima da inflação. Por exemplo, o gás agora 39%. O quarto é cigarro e o quinto é bebida. Então, só esses aí dá 50% da arrecadação. Depois tem IPCMD, que também. Então, o fato de o Estado estar arrecadando, a vida das pessoas não está melhorando. Pelo contrário, o São assalariado está perdendo. indicadores, são produtos que tiram dinheiro, né? Não colocam Exatamente. dinheiro. Então, aí a gente tem que avaliar esse cenário para ver a situação. Uma coisa que me preocupa muito, Sérgio, é o pós-Covid, né? Porque nós hoje saiu um relatório, nós temos com 55% das pessoas no Brasil que não estão fazendo o exame preventivo. Uhum. Então, a incidência de doença vai aumentar muito nos próximos, logo depois da Covid. Por exemplo, cirurgias eletivas, né, não estão sendo feitas, elas não estavam sendo oferecidas e agora estão, mas as pessoas não querem fazer a cirurgia, porque elas vão para o hospital e vão sair com o Covid de lá, então elas não querem fazer. Isso tudo está sendo represado, é uma coisa muito grave. A economia também, por exemplo, quem está exportando com o dólar a 5,50, 5,70, como estava, está espetacular. O agronegócio, por exemplo, está crescendo de uma forma extraordinária. O ano passado, o preço da soja era R$ 90, R$ 80, esse ano está 165. O feijão estava 180, esse ano está 300, né? O preço do gado, por exemplo, era 6 o quilo, hoje está 12. Então, é claro que o consumidor vai pagar um pato para isso. Por outro lado, a economia de exportação está ganhando muita força, né? Agora, e Santa Catarina é um estado exportador, então isso ajuda. Mas tem alguns setores que estão sendo sacrificados. Dá para a gente falar do setor de hotéis, por exemplo, de restaurante, de serviços, as pequenas empresas, né? Então, o Estado tem que pegar esse dinheiro aqui e injetar na economia, para que esses setores fiquem protegidos. Porque uma empresa que quebra, você conhece bem essa área, ela leva 20 anos, 30 anos, se consegue retornar, voltar, gerar emprego, melhorar a renda, fazer com que o nosso estado seja um estado produtivo. Então, por exemplo, o Paraná, eu tenho aqui o comercial do governo do Paraná, ele agora já tem indicadores na área de emprego melhores que Santa Catarina, e nós sempre fomos os melhores do Brasil. Sem dúvida. Então, agora, essa privatização dos aeroportos, por exemplo, aí é perda política nossa, nós tínhamos feito um esforço muito grande para fazer uma unidade de produção de cargas, né, aqui no nosso estado. Até agora, porque Araquari estava nessa disputa, né? Falavas muito em Araquari, um aeroporto tudo para internacional de Curitiba, cargas. fazendo investimentos lá. Então, essa omissão do governo, essa ausência de governo, essa falta de liderança do governo, ele está trazendo prejuízos para Santa Catarina. Mas, basicamente, em termos de futuro, os desafios são esses. Nós não podemos perder os nossos indicadores, não podemos deixar aumentar a taxa de desemprego. E é impressionante como a gente se acostuma com isso. 14 milhões de desempregados. Gente, 14 milhões de desempregados, onde é que nós estamos com a cabeça? 3.600 pessoas, 3.500 que morreram hoje. Isso é uma vez e meia o que morreu nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, né? Olha, e a gente diariamente, né? Diariamente. Em Santa Catarina, 200 mortes, 260 mortes, 250 mortes. Não, isso, meu Deus do céu, o que é isso? A gente perdeu, será a sensibilidade? Então, esses são desafios que estão presentes e que deveriam tomar conta de 24 horas do governo, né? Porque senão... Mas, Raimundo, neste caso, né, que nós estamos falando, o governo do Estado teria a perna para poder ajudar estes segmentos, falasses aí nos serviços principalmente, e de que forma? Porque mesmo que tire o imposto, ele é muito pequenininho, né? Para poder deixar a pessoa aí aliviada. Uma das formas que alguns estados estão encontrando, por exemplo, São Paulo,
onde você lá tem essa relação mais íntima, né, mais próxima para a economia, eles estão adotando financiamentos, né? O Estado está abrindo aí linhas de crédito até para aquele que está negativado, aquele que tem, eu ainda falo na época do CEPROC, né, que tinha o nome na carteira. Será que o Estado em Santa Catarina, você que conhece muito essa nossa economia, será que o Estado teria perna para isso? Tem, Sérgio, tem precisa fazer. Por exemplo, nós temos dois organismos de financiamento, o Badesc, o BRDE. Na minha época foi implantado o programa Juro Zero, então você oferece o crédito, né? Você dá um juro para as pessoas sem juro, né? Para que ela possa se reorganizar, capital de giro, né? Para essa fase, que mais alguns meses, as notícias das vacinas são boas, os números vão melhorar rapidamente, eles consigam recuperar. Não há outro jeito, mas sempre fizemos assim. A história de Santa Catarina é uma história de um Estado presente, né? Desde a época do Procap, você lembra, quer dizer, presente no investimento, na ampliação das empresas, né? Pegar alguns setores que são sacrificados, você colocar de forma decisiva isso. Eu não tenho dúvida que isso precisa ser feito, o Estado tem capacidade de fazer, pode fazer. A receita, você veja, a receita de março, ela subiu mais de 16% sobre março do ano passado. E o custo do Estado, não, o custo do governo não subiu na mesma escala. Então, isso é um dinheiro a mais, né? Por exemplo, agora os deputados pegaram 100 milhões de reais para colocar nas BRs, né, para aumentar, aí, melhorar as BRs, etc. E eu fiquei me perguntando, escuta, e as estradas do Estado, elas estão em perfeitas condições, bem conservadas? Afinal, este dinheiro que o Estado está tirando para obras federais acaba também aliviando, né, o caixa lá do Bolsonaro. Você não tem que cobrar dele, né, do Bolsonaro, ou seja, da economia do Bolsonaro, da fazenda do Bolsonaro, aqui investimentos no Estado. Ele vem para cá, passa as férias em São Francisco, que beleza, maravilhoso. Mas daqui eu não vi e não ouvi nenhum senador, deputado, né, dos que convivem aí no grupo do Bolsonaro, cobrar nada. Foram lá, tomaram, beberam, se divertiram, mas ninguém saiu de lá com compromisso. Olha, o governador veio, pediu, o deputado pediu, o senador pediu, está aqui o documento, está aqui a declaração, o presidente, quando o senhor sair aí no cercadinho, como ele é conhecido, né? Por favor, diga o que o senhor vai fazer pelo Estado. Eu vejo uma omissão, né, absurda, né? Eu não digo criminosa, por conta de que é uma palavra muito forte, mas no momento que você não atua como político, resgatando compromissos e recursos para isso, nessa omissão você está, enfim. Né? Com certeza, concordo plenamente contigo. E veja, nós estamos falando de 27 meses de governo, 28, né? E não tem uma obra assim marcante, uma coisa assim que você possa dizer, não, está acelerada a 470 ou a 280, está num ritmo positivo, não tem nada disso, né? Então a gente está falhando. E aí a coisa mais simples é você pegar o dinheiro sofrido do catarinense, que já manda uma Babilônia de dinheiro para o governo federal há muitas décadas, né, e que não retorna, e tirar esse dinheiro do orçamento para ir fazer obra federal, quando, na verdade, você coloca esse dinheiro, então, à disposição do pequeno empresário que está ali quebrando, que está sem conseguir respirar. Aí eu vou lhe fazer também uma crítica, né? Não a tua pessoa especificamente, mas eu não vejo oposição organizada ao governo atual. Eu não vejo ninguém cobrando, eu não vejo ninguém lá sentando, né, de nenhum partido. Né? E aí não há exceções. E essa repercussão, nós acabamos entrando aí numa vala perigosa. Se ninguém cobra, ele não precisa fazer, a governadora Daniela. E aí eu incluo o seu partido, eu incluo as lideranças que têm experiência, não apenas mandato. Por que isso? Por que nós não estamos com o Estado tendo assim uma organização nessa questão da cobrança? Eu aceito a crítica e acho ela procedente e ela está correta, né? Eu acho que a oposição ela é tão nobre e tão necessária quanto você ser governo. Sem dúvida. E o princípio da democracia é o equilíbrio entre essas duas forças, né? Cobrar, fiscalizar é tão importante, ela é indispensável, né? E nós estamos falhando nisso, falhando por falta de espaço, por perda de importância, né? E a Assembleia entrou num colapso com um negócio de impeachment, um negócio de CPI, e isso tudo foi desviando o foco e foi esvaziando, né?
Por outro lado, a sociedade também ela ficou amortecida com essa mudança que houve. Ela votou maciçamente num número, né? Ela não analisou história, currículo, capacidade, conhecimento, ela votou num número, né? E ela torceu para que esse número desse certo. Agora você percebe que a sociedade, depois da segunda onda da pandemia, ela está avaliando de forma muito diferente o governo, jogando ele para índices de 4%, 5% de aprovação, porque ela percebeu, no começo, troca o governante, você torce para que o governante novo tenha sucesso. Então, a educação está funcionando como estava antes, a saúde também, a manutenção disso, a segurança pública, ela está andando e, para mim, está bom. De repente, veio um escândalo, e aquilo que eu dizia, eu mudei porque eu não quero mais ver esse tipo de coisa, olha, esse cara tá ruim. Mas, realmente, o que derrubou o governo foi a segunda onda, porque as pessoas começaram a ver o doente no vizinho, o doente em casa, a pessoa internada e não tinha hospital, e aí começou a procurar um líder que estava sumido e não disse para que veio, começou a esperar atitudes do Estado de dizer, olha, ou nós vamos fechar, ou nós vamos impor essa regra, e essa atitude não veio, e aí começou a perceber que não tinha governo. Então, foi um primeiro momento em que a ficha da sociedade caiu. Por que eu, pessoalmente, Sérgio, não me envolvi diretamente numa crítica? Porque eu entendo assim, o governante ganhou, não é, o contraponto não pode ser feito com aquele que saiu, porque senão fica uma coisa muito pessoal, muito personalista. O cara está chateado porque ele não está mais lá, o cara está chateado porque ele não está valorizando o trabalho dele. Então, a gente tem que dar um tempo, né? Aí, depois dali, eu comecei a agir nas redes sociais e colocar meu ponto de vista, que é um instrumento que eu tenho, né? Sem dúvida. E são raras as entrevistas. Não tem aquele negócio de ex não fala. Então, para mim, era esse o cenário. Quem tem um mandato, quem tem uma tribuna, aí é diferente, a exigência é outra, né? Então, eu procurei também me colocar num lugar de alguém que já tinha cumprido a sua missão e que precisava ficar à parte. Então, eu sofri muito. Esse governo criticou tudo que não dava certo, era culpa do governo anterior. E tudo que dava certo, ele inaugurava e dizia que o cara que estava cheio de defeitos ainda. Eu vou dar dois exemplos aí, né? Só para acrescentar esse seu posicionamento. Na ponte que foi reinaugurada, né, a famosa Hercílio Luz, tu não foste nem convidado, mas a obra foi feita, concluída no seu governo, depois de anos e anos, aquilo se batendo, né? Sendo, enfim. E também agora, a crítica, ao contrário, além dele não lhe convidar, a crítica foi em relação aos hospitais do Estado, em que 6 unidades tiveram ampliação, mas não houve tempo para que elas iniciassem o seu trabalho, né, o seu funcionamento. E ele foi lá e disse, mas aqui é tudo elefante branco, isso não deveria ter sido concluído, e você emitiu uma nota, certo? Mas não repercutiu. E, de novo, eu falo, né? E não estou aqui defendendo A ou B, na verdade, eu estou criticando, fazendo um papel que eu acho que o jornalismo responsável tem que fazer, né? Não ganho nada da tua pessoa, nunca ganhei, assim como também não ganho nada do Moisés, né? O bombeiro, que eu sempre falo isso há muito tempo, o bombeiro que sequer sabe apagar o incêndio, nunca fez, no máximo tirar gatos do telhado. E esses gatos do telhado, hoje, pelo jeito, foram parar dentro do próprio governo, né? Então, Colombo, voltando a essas críticas que ele lhe fez, certo? Mas, ao mesmo tempo, o seu partido, a instituição política, será que não deve, a partir de agora, começar a apresentar, não apenas a crítica pela crítica, né? Mas alternativas? O que faria o partido se tivesse, nesse momento, enfrentando a pandemia? A atual secretária de Saúde, né, a Carmen Zanotto, tem uma experiência do governo do qual tu também participavas, né? E ela foi resgatada, lá ela deu certo, e agora a Daniela buscou justamente para poder mudar o que até então estava acontecendo. Então, será que não é o momento de vocês começarem a apresentar as soluções? Agora começa já estamos encaminhando para o final deste governo, né? Então começam a aparecer aqueles que discordam do governo, que querem fazer alianças com o governo, para começar a apontar os novos caminhos. Isso aí é o momento que vai começar a aparecer. Nós perdemos tempo. Eu, por exemplo, Sérgio, na primeira, quando eu assumi o governo em fevereiro, em março, quando começou as aulas, eu tive greve. Quer dizer, eu não tive, porque o governo era um governo de continuidade do governo do Luiz Henrique. Então, eu não tive esse tempo para ajustar.
O Moisés ficou 2 anos praticamente, onde ninguém incomodou, e também, vamos ser sinceros, uma parte significativa da imprensa não queria que incomodasse, né? Era essa paixão do amém da imprensa. Ontem eu estava escutando um jornalista viajando, estou em Lages, viajando de Florianópolis para cá, era assim uma vergonha, não precisava ter advogado de defesa, né? Aquele tipo de coisa me deixa triste, né? Mas, enfim, por exemplo, essa questão dos hospitais, o hospital não é uma obra de um governo, é uma obra de um Estado. Sim. Por exemplo, o Hans-Dieter Schmidt começou no governo do Jorge, terminou no governo do Espiridião. O hospital de Chapecó começou no governo do Conde Reis, e depois foi para o governo do Jorge. O hospital regional de São José, mais ou menos a mesma coisa. Eu assumi, por exemplo, o hospital lá de Joaçaba, começou no Luiz Henrique, eu terminei. O Hospital de São Miguel do Oeste começou no governo do Luiz Henrique, eu terminei. O Hospital de Florianópolis, uma reforma ampla, começou com ele, eu terminei. E as obras que a gente fez, era natural que o próximo governo continuasse. E esse cara veio e parou tudo. E ninguém imaginava que viria uma pandemia. E a pandemia veio e nós estávamos totalmente despreparados com as obras feitas, organizadas e com dinheiro em caixa, porque aquelas obras são empréstimos, são financiamentos, o dinheiro ficou em caixa. E esse incompetente não teve a capacidade de concluir a obra e proteger a sociedade. Para ele é mais fácil dizer, né, isso é um elefante branco. No começo, todo mundo aplaudia, mas agora não é um elefante branco, isso aqui é a saúde do povo, é necessário, e quem é que está errado? Quem fez ou o cara que está dizendo que isso é um elefante branco, com as pessoas morrendo e não tendo onde se internar e as UTIs lotadas? Pensa você que está nos assistindo, quer dizer, é um elefante branco e as pessoas morrendo. Olha a incapacidade de gestão, né? A incoerência. A falta de sensibilidade do nosso governante. É uma tragédia isso, né? Tu esqueceste de citar, mas eu também vou fazer aí o outro destaque, né? Tu fostes o governador que mais investiu no Hospital Regional de Joinville. A maior reforma que o hospital teve foi no seu governo, quando a secretária era Tânia Eberhardt, e depois que o Moisés assumiu, tirou ela do governo e a trouxe aqui para Joinville, né? Enfim, houve mudanças, mas eu também sou testemunha das obras que foram feitas, e se o regional hoje não tivesse com aquela ampliação e, ao mesmo tempo, com reformas básicas, né, estaríamos vivendo um drama muito maior. Nós tínhamos aí, sabe, naquela época, chegamos a conversar sobre os desafios na saúde, então, Hans Dieter, o César Amarante, o Hospital Municipal, acho que era São José, né? São José. E também tinha e o hospital lá, a maternidade, Darcy Vargas, que eu fui muitas vezes lá, nós fizemos investimentos importantes. Nós tivemos um desafio muito grande, você lembra, na área da segurança pública, né? Porque houve aquela vinda do crime organizado, a situação era muito grave, né? E a gente fez um trabalho, olha, só numa pegada, nós colocamos 136 novos policiais militares em Joinville. O coronel Amarildo assumiu o comando, nós levamos o Papa que nós tínhamos na Polícia Civil, que era o delegado Aquila Sato, que foi para lá também, e a gente levou viaturas novas, foram 80 e poucos. A gente fez um trabalho de guerra para poder enfrentar, porque os índices de criminalidade em Joinville estavam se tornando assim, uma coisa terrível por causa da chegada do crime organizado e de uma disputa de duas facções. E ali o Estado tinha que intervir e tinha que ganhar aquele jogo. E ali a gente ia. Quantas vezes eu fui à noite escondido, né, em Joinville para me reunir com o pessoal, escondido por quê? Porque nós íamos fazer operações pesadas, né, e, claro, não podia divulgar, porque ia avisar os bandidos que aquilo ia ser feito. Noites e noites, né, onde esse grupo muito especial fez um trabalho maravilhoso e, graças a Deus, hoje, há violência, há dificuldades, mas a situação voltou ao controle do Estado. E isso foi uma coisa assim que me marcou muito, foi uma experiência muito importante que Joinville respondeu de uma forma extraordinária. Colombo, eu lhe fiz várias provocações, mas, ao mesmo tempo, vários elogios, né? Até para que pudesse ele entusiasmar ou lhe provocar, né? Para que este retorno seu à vida pública saia, digamos, desse seu estudo, desse momento importante, é claro, na sua caminhada de vida, mas também possa retornar à atividade política, passando por Joinville. O partido, o seu partido aqui, vive momentos também complicados, não é? Por conta destas ingerências, não digam, né? Mas essas brigas internas, e aí, novamente, o teu perfil de mediador, o teu perfil não de
ir lá incendiar para um bombeiro depois vir e apagar, né? E só talvez o que saiba o atual governador é ser feito, né? De incendiar e não de apagar. Mas eu sinto que nas próximas vindas para Joinville, a cobrança será maior da parte desse jornalista. Hoje foi uma van premiere. Muito obrigado, Colombo. Não, eu que agradeço, eu te conheço, eu sei que você sabe cobrar e forte, eu respeito a tua independência e admiro a tua personalidade. Não estou dizendo isso para te agradar, porque se alguém não fala para a gente onde é que a gente está errando, aquilo que a gente não está percebendo e aquilo que a gente precisa fazer e não está enxergando, a gente não corrige, né? Então, eu acho assim, ó, eu tenho uma coisa que eu aprendi, Sérgio, eu respeito o mensageiro, trato ele com o maior carinho e faço com que ele fique no meu coração. Agora, quanto à mensagem, aí eu quero brigar, eu quero discutir sobre a mensagem, né? Sobre ela a gente tem que divergir, é uma coisa positiva, né? Às vezes ser duro na cobrança, ela é uma coisa positiva, né? Porque a gente também tem habilidade para experiência para se posicionar. Então eu agradeço, é um privilégio para mim. E eu indo a Joinville e vou em breve, eu vou tomar liberdade de procurar ideias, conversar um pouquinho, você pode me ajudar a pensar e entender, porque tem muitas coisas novas, há muitos desafios, e a gente não sabe, né? Esse fenômeno do Bolsonaro é um fenômeno que hoje complica a vida do Brasil. O Bolsonaro se alimenta do Lula, o Lula se alimenta do Bolsonaro, e o Brasil está perdendo muito com essa briga. Eu acho que esse não é um caminho que nos vai levar a uma retomada de crescimento. Nós estamos matando gerações, porque são 10, 12 anos que a gente está andando para trás. É só crise, tudo dá errado, a gente não avança, são líderes equivocados, com uma carga de ódio que não traz uma construção para a nossa sociedade, para o nosso futuro. Eu acho que a gente tem que procurar achar um posicionamento novo e melhor do que isso que nós estamos tendo. Muito obrigado mais uma vez, e eu continuo lá no estúdio, né? Depois dessa entrevista, ela foi feita agora à tarde, gravada em Joinville, no mesmo formato de sempre, evitando aí os contatos físicos por conta do coronavírus. Agradeço. Daqui a pouquinho eu volto, um instantinho só. Começar a trabalhar politicamente aqui em Joinville, ele mesmo falou, que vai conversar com as lideranças do seu partido e, evidentemente, de outros, né? Do jeito que está, não pode ficar. É o que ele me disse depois fora do ar, né? Informou também algumas atividades que ele tem feito e as dificuldades que ele tem enfrentado, mesmo assim, certo? Não tem ocupação de nenhum cargo público, o que demonstra seriedade. O Colombo foi um dos governadores que saiu sem manchas no seu currículo, de desvios, né, de desmandos, de escândalos. Uma época tentou-se vincular o nome dele a receber recursos da JBS, mas ao contrário do que até então se falava, nada foi comprovado, nem nas suas campanhas e nem na sua vida pessoal. Também na questão da ponte ali, começaram a falar, mas ao contrário, logo ele se antecipou e apresentou, né, as contas do que havia assinado e como tinha sido assinado, demonstrando mais uma vez seriedade. E eu estou falando com o Colombo com uma tranquilidade, porque, primeiro, eu nunca tive nenhuma relação política com Raimundo Colombo, nunca, né? Não tinha aproximação política, nos dávamos ele como governador e eu como jornalista. Ele sempre foi uma pessoa muito acessível, muito educada, mas eu não frequentava o Palácio da Agronômica enquanto ele governador, não tinha nenhum cargo e nem pessoas amigas minhas dentro do governo dele ou próximo, nada, certo? Não fiz campanha para o Colombo, não falei nada, absolutamente nada. Eu apenas fiz essa avaliação como jornalista que sou. Não é? Dentro do momento que nós estamos vivendo. Então, dai a César o que é de César, tire de César o que não é dele. Né? Assim como eu faço críticas fortes para alguns políticos nossos aqui de Santa Catarina e mesmo aqui de Joinville, é preciso ressaltar o que também outros políticos fazem de bem. O Colombo, como eu também disse na matéria, na entrevista, ele esqueceu Joinville em algumas ações que eram importantes. Por exemplo, não tem nenhuma marca com ele na área da mobilidade urbana, não tem. Até porque ele tinha uma relação muito grande com o Luiz Henrique e essa relação acabava
deixando uma sombra sobre Raimundo Colombo, certo? Se ele fizesse alguma coisa aqui enquanto o Luiz Henrique ainda vivo, o pau fechava na hora. Só podia o Luiz Henrique ser o intermediário tanto de Brasília como de Florianópolis aqui, até porque o Luiz Henrique era o grande padrinho político de Raimundo Colombo, né? E depois do falecimento de Luiz Henrique, Colombo, então, não tinha mais ninguém aqui na cidade com quem ele pudesse utilizar na interlocução, certo? O MDB era fechado, outros partidos, o dele próprio, não tinha força aqui na cidade, então ele acabou conversando, como ele mesmo disse, com a polícia, né, nas áreas importantes, porque dependia apenas dele, governador, e das autoridades da segurança pública, ou na área da saúde, como ele também falou a respeito da maternidade, do hospital materno-infantil e do hospital regional, principalmente, porque não era uma relação direta de governo com a operação. Faltou para Joinville investimentos em áreas essenciais, ou o prefeito, na época, não foi cobrar como deveria, os deputados também não agiram com a vontade que deveriam ter, não é? Porque a gente sabe que na política há reação e nunca o contrário. Ninguém chega lá com medalhas, né, para entregar, dizendo, olha, estou te entregando uma medalha aqui, você não fez nada, não esforço. Ao contrário, na política é guerra. Ou você lá bate e leva, ou você fica quietinho da Silva e também não é atendido em nada. Fica na antessala e nunca será nem atendido por tomar um café. Vamos agora às informações e atualização do coronavírus aqui na cidade? Vamos primeiro aí informando o nosso vacinômetro, certo? As vacinas, felizmente, continuam avançando aqui na cidade, mas em dosagens muito menores do que já deveríamos estar vivendo. Não porque não temos estrutura na cidade, nada disso. Ao contrário, Joinville é bem estruturada nessa questão. Porque não tem vacina suficiente. 92% das vacinas que Joinville recebeu já foram aplicadas para a primeira dose e 34,8% para a segunda dose. Lembrando que essa segunda dose é tão baixa assim porque tem que chegar primeiro, não é, a data certa para a pessoa receber a segunda dose. O outro quadro já é um pouco mais preocupante. O norte de Santa Catarina tem mais de 50% dos casos de internação em UTI. Em Joinville, o relatório de agora há pouco mostra o seguinte: UTI de adulto, nós estamos com 93% de ocupação. Esse número é até maior, porque aqui a gente leva na conta, né, os leitos que entre um falecimento e a chegada de um outro paciente, este intervalo de tempo para limpar as instalações, etc., o leito é considerado livre, mas na prática não é, porque o outro paciente já está ali na fila aguardando, então temos uma fila de espera. Também, ainda na enfermaria adulto, quando as pessoas estão internadas, certo? Mas não em UTI, estão recebendo medicação, oxigênio, nós estamos com 74% de ocupação. Ontem eu falava sobre as crianças, hoje, infelizmente, uma criança a mais foi para a UTI. Ontem eram 8 crianças na UTI, hoje são 9. E a enfermaria também subiu o número de crianças internadas na enfermaria, ocupando 91% das vagas, dos leitos. 91% na enfermaria para crianças e neonatal estão ocupados. Tivemos na cidade a morte de 11 pessoas, infelizmente, 9 mulheres e 2 homens, e 201 novos casos de coronavírus em Joinville. O governo continua preocupado, nós temos uma curva estabilizada, né? Não estamos crescendo muito em número de contaminados ou novas pessoas contaminadas, mas a gente sempre lembra que agora, com a temperatura caindo mais, as pessoas tendem a ficar mais concentradas e o vírus adora ambientes fechados. Meus amigos, eu estou aqui no programa com o apoio de 2 empresas que eu admiro muito, né? A Monte Remonte, que é uma loja que fica ali na rua Max Culin, de excelente qualidade.
os móveis que eles vendem, o atendimento que eles dão, a consultoria, certo? Você quer fazer na tua casa mudanças na tua cozinha, na tua sala de estar, na tua sala de jantar, no seu bar, aí na sua casa, né? Eles têm de tudo, quadros, luminárias, móveis, infinidade de produtos de excelente qualidade. Tem arquiteto para fazer orientação, pessoal que vai lá e diz, não, isso aqui combina com aquilo, etc. E o mais importante, bom gosto não é caro. Bom gosto, volto a dizer, não é caro. Na Monte Remonte, tu tem produtos de primeira linha e não custam os olhos da cara, tá certo? Por isso que eu gosto lá do Márcio, na Monte Remonte. E outra empresa também que nos apoia aqui é CID, Relojoaria e Ótica. A CID fica aqui na rua Avenida Getúlio Vargas, né? E lá o CID é o pessoa maravilhosa, ele mesmo está com a frente da sua equipe, na frente da loja, lá atendendo, falando, confirmando aí as novidades, né? Para quem quer casar, alianças, anéis especiais, para quem quer usar óculos, eles têm armações das mais modernas do mundo, lentes de primeira qualidade. E um detalhe, viu? Quando a gente vai mandar fazer óculos, chega lá no orçamento, é baratinho, é R$100, R$200, trazendo aula, eles enrolam, só que tu não sabes exatamente que produto tu estás recebendo. Não sabe onde foi feita a lente, com que qualidade ela tem, e lá na CID, ao contrário, você recebe uma certidão, um certificado, garantindo no teu nome, o grau e a empresa que fabricou. Isto é seriedade. CID. Olha, como também agora é tradição, né? As pessoas estão mandando mensagens, gostando, os nossos vídeos, né? Os vídeos selecionados pelo seu Silva, para a gente encerrar o programa sempre de bom astral. Então, hoje, mais alguns vídeos eu selecionei para a gente compartilhar. Vamos a eles! Esse aí tá ruim, viu? Os alto-latão dele aí. E aí, companheiro, tá ruim? Ruim vai ser depois que esse muro acabar. Agora me dizia, meu filho, tu vai ver coisa. E eu tô vendo, eu ia dizer que nada. Isso é mentira de dindinha. Isso é